Paulo começa a aplicar hoje a segunda dose da Pfizer em quem tomou a primeira da AstraZeneca. E você vai ver também. O decreto autorizou inscrição automática de famílias de baixa renda para ter desconto na conta de luz. A capital do Afeganistão recebeu o primeiro voo comercial desde a volta do Talibã ao poder. A Coreia do Norte testou um míssil de longo alcance. Uma exposição em São Paulo reúne os cadernos de 23 artistas. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que determina a inscrição automática de famílias de baixa renda como beneficiárias da tarifa social de energia elétrica. A lei foi aprovada em definitivo no mês passado pela Câmara dos Deputados e agora foi publicada no Diário Oficial da União. A tarifa social de energia elétrica é um desconto na conta de energia que é concedido nos primeiros 220 kWh que forem consumidos por clientes durante o mês. A intenção é facilitar as inscrições no programa a partir do compartilhamento do cadastro único pelo Executivo. Atualmente, a solicitação do benefício deve ser feita por telefone ou presencialmente na distribuidora. O benefício é destinado a famílias que já estão cadastradas no CadÚnico com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Também podem entrar no programa famílias com integrantes que são contemplados no benefício de prestação continuada da assistência social. O vereador Joaquim José Santos Alexandre, conhecido como Quinzé, de Duque de Caxias, foi assassinado na noite de ontem. Segundo a Polícia Militar, o crime foi no limite entre Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ainda não há informações sobre o que teria acontecido, mas testemunhas disseram que o parlamentar tinha ido visitar uma conhecida e foi alvejado por um homem em um carro branco. Quinzé era ex-policial e tinha 66 anos. Em 2020 foi eleito vereador pelo PL com mais de 2.000 votos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o crime. Policiais civis de Sorocaba, em São Paulo, cumpriram na manhã de hoje 16 mandados contra suspeitos de participar de uma quadrilha que se passava por agentes do Ministério da Saúde para roubar dados pessoais numa falsa pesquisa sobre a Covid-19. 11 mandados eram de busca e apreensão e 5 de prisão. As investigações começaram em Sorocaba, onde algumas vítimas foram identificadas. Bandidos tentavam reunir dados dos moradores abordados e clonar o WhatsApp deles. Com isso, os criminosos pediam dinheiro em nome dos moradores para parentes e amigos. O Brasil já contabiliza 586 mil vítimas do coronavírus. A média de mortes segue em queda e completa 5 dias abaixo de 500 óbitos diários. O Brasil confirmou mais 293 mortes por coronavírus de um dia para o outro. O total subiu para 586.851 vítimas da doença. Também foram registrados mais 10.615 novos casos em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são mais de 20.999.000 diagnósticos confirmados. A média de mortes caiu mais uma vez em 7 dias seguidos e é de 460 vítimas diárias. Está abaixo de 500 óbitos há 5 dias. E a média móvel de novos casos está em 15.571. Também apresenta tendência de queda há 14 dias. Na avaliação da pandemia por regiões, 3 estados apontaram tendência de alta nas mortes: Pernambuco, Piauí e Rondônia. Em estabilidade estão 6 estados e 18 unidades da federação registram queda nos óbitos: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O Ministério da Saúde informou que 5 estados não registraram mortes por Covid em 24 horas: Acre, Amapá, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. A Pfizer entregou ontem ao Brasil mais 5 milhões e 100 mil doses de vacinas contra a Covid. As remessas chegaram em 4 voos no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. A farmacêutica já entregou 72 milhões de doses ao país e deve chegar a 200 milhões ainda esse ano. A Prefeitura de São Paulo começa a vacinar agora à tarde as pessoas que estão com a segunda dose da AstraZeneca em atraso. O imunizante utilizado para completar a vacinação é o da Pfizer. A capital paulista recebeu cerca de 165 mil doses de vacinas da Pfizer para serem aplicadas em pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca.
Deve procurar um posto de saúde quem está com a dose vencida entre os dias 1º e 15 de setembro. Mesmo com o alto número de vacinas destinadas a este público, muitas pessoas ainda vão ficar sem receber o imunizante. De acordo com o levantamento da gestão municipal, mais de 340 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina em atraso. A aplicação do imunizante da Pfizer em pacientes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca foi aprovada pelo Comitê Científico do Governo do Estado e pelo Programa Estadual de Imunização, que basearam a decisão em estudos da Organização Mundial de Saúde e orientações do próprio Ministério da Saúde. O governador de São Paulo, João Dória, informou que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal caso não receba cerca de 1 milhão de doses da AstraZeneca que estão em atraso e que seriam para a aplicação da segunda dose. O Ministério da Saúde afirma que não deve doses da vacina da AstraZeneca ao estado de São Paulo e que o desabastecimento teria acontecido porque o estado usou parte dos lotes da segunda dose para aplicar a primeira dose. Hoje, a cidade de São Paulo também começou a aplicar a dose de reforço em idosos de 85 a 89 anos que já tenham tomado a segunda dose ou a dose única há pelo menos 6 meses. O Brasil já aplicou mais de 211 milhões de doses de vacinas contra a Covid, mais de 2 milhões e 770 mil aplicados, 770 mil doses aplicadas entre sábado e domingo. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 138 milhões e 121 mil pessoas tomaram a primeira dose, 64% da população. E mais de 73 milhões e 189 mil tomaram a segunda dose, ou dose única, o que representa 34% dos brasileiros. O governo federal zerou o imposto de importação de 9 vacinas. Estão na lista imunizantes contra doenças como gripe, raiva, difteria, hepatite A e B. Os impostos para vacinas contra a Covid já estão zerados até o final do ano. Já já você vai ver que a capital do Afeganistão recebeu o primeiro voo comercial desde que o Talibã chegou ao poder. Até já! A cidade do Rio de Janeiro começou a aplicar hoje a dose de reforço da vacina contra a Covid em idosos com mais de 95 anos. De acordo com o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a previsão é de que até sexta-feira todos os idosos acima de 91 anos estejam vacinados com a terceira dose. O cronograma de imunização de adolescentes foi suspenso na capital fluminense, com previsão de retorno para o dia 16. Um avião de uma companhia paquistanesa se tornou o primeiro voo comercial internacional a pousar no aeroporto de Cabul desde que os talibãs recuperaram o poder no Afeganistão. O aeroporto estava praticamente inoperante desde que as tropas dos Estados Unidos concluíram sua caótica saída em 30 de agosto. Nos dias anteriores, uma operação frenética de retirada permitiu a fuga de mais de 120 mil pessoas do país. Desde então, as novas autoridades afegãs tentavam retomar as operações no aeroporto com a ajuda técnica do Catar e de outros países. Nesta segunda-feira, um avião da Pakistan International Airlines, procedente de Islamabad, pousou às 10h30 locais, antes de decolar horas depois rumo à capital paquistanesa. Tomara que haja uma programação em que teremos voos normais de rotina, transporte regular de passageiros, que é o que realmente queremos. Um jornalista da AFP que estava a bordo informou que havia poucas pessoas no voo para Cabul, a maioria membros da tripulação. Já quando o avião partiu para Islamabad, havia quase 70 pessoas, em sua maioria parentes de funcionários de organizações internacionais, como o Banco Mundial. A retomada dos voos comerciais é o primeiro sinal de normalização econômica do país e um teste para o Talibã. Em várias ocasiões, o grupo prometeu que vai permitir a saída livre dos afegãos que estiverem com a documentação em ordem. O ministro do Ensino Superior do Afeganistão informou que os talibãs vão permitir que mulheres estudem na universidade, desde que separadas dos homens. A confirmação da permissão para mulheres estudarem ocorre no momento em que o Ocidente acusa o regime talibã de querer negligenciar a educação.
Para o ministro, a educação mista foi imposta pelo governo pró-Ocidente dos últimos 20 anos, apesar de universidades solicitarem aulas separadas para mulheres e homens. O novo governo talibã anunciou na semana passada que permitiria que as mulheres estudassem na universidade sob condições estritas como usar véu completo. O anúncio preocupa algumas instituições de ensino do país que afirmam não ter meios materiais e financeiros para se adequar à separação de alunos por gênero e que isso pode estimular os alunos a deixar o Afeganistão para estudar no exterior. A Unesco afirmou que a educação afegã está em perigo com os talibãs e alertou para os riscos de uma catástrofe geracional que poderia afetar o desenvolvimento do país por anos. O cofundador do movimento Talibã e atual vice-primeiro-ministro do Afeganistão divulgou uma mensagem de áudio hoje para negar qualquer boato sobre sua morte. Abdul Ghani Baradar está vivo. Foi o que o líder afirmou ao divulgar uma mensagem de áudio nesta segunda-feira para negar boatos sobre sua morte. Nomeado na semana passada como número 2 do mulá Mohammed Hassan Akhund, Baradar atribuiu à falsa propaganda os rumores de sua morte. As redes sociais foram marcadas por especulações, especialmente na Índia, de que ele teria sido morto em um tiroteio entre facções talibãs rivais no Palácio Presidencial. O vice-primeiro-ministro do Afeganistão disse que a mídia sempre publica propaganda falsa e pediu que a população rejeite todas as mentiras. Não foi possível verificar a autenticidade da mensagem, mas o conteúdo foi publicado nas contas oficiais do Talibã, incluindo a do porta-voz do gabinete político do novo governo. O líder supremo do movimento Talibã, Hibatullah Akhundzada, também foi alvo de boatos sobre sua morte durante anos, até que o porta-voz do grupo anunciou 2 semanas depois da tomada de poder no Afeganistão que ele estava em Kandahar. Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu a província iraniana de Jorazan Razavi na manhã de hoje, de acordo com o Centro Sismológico do país. Não há relatos sobre danos ou vítimas. O terremoto aconteceu às 8h30 no horário local, a uma profundidade de 6 quilômetros. O Instituto Geológico dos Estados Unidos registrou magnitude 5,1 a uma profundidade de 2 quilômetros. E um terremoto de 6,2 graus de magnitude atingiu hoje de madrugada a Argentina. O Instituto Geológico americano informou que o abalo foi sentido na região de San Antônio de los Cobres, no norte da Argentina. Não há informações sobre vítimas. A Coreia do Norte testou um novo modelo de míssil de longo alcance nesse fim de semana. E analistas observaram que essa arma representa um importante avanço na tecnologia bélica do país. A agência de notícias estatal da Coreia do Norte divulgou imagens do teste de um novo modelo de míssil de cruzeiro de longo alcance nesta segunda-feira. Segundo a agência, é uma arma estratégica de grande importância. O veículo acrescentou que os lançamentos ocorreram no final de semana e foram supervisionados por altos funcionários. Os mísseis voaram 7.580 segundos sobre a Coreia do Norte e suas águas territoriais, atingindo alvos a 1.500 quilômetros de distância. Os analistas observam que essa arma representa um importante avanço na tecnologia bélica da Coreia do Norte, aumentando a capacidade do país de contornar os sistemas de defesa. O anúncio norte-coreano gerou críticas de Washington e de países vizinhos da Coreia do Norte, que já enfrenta inúmeras sanções internacionais por seus programas nuclear e balístico. Os argentinos foram às urnas para escolher os candidatos que vão disputar as eleições legislativas. O presidente argentino Alberto Fernandes compareceu às urnas para as primárias que definirão os candidatos às eleições legislativas de novembro. O pleito é visto como uma forma de medir o apoio ao governo do peronista de centro-esquerda. É um dia lindo porque cada vez que na Argentina... É um dia lindo porque cada vez que votamos na Argentina fortalecemos a democracia e para mim isso é muito importante. A única coisa que espero é que tenhamos um dia tranquilo onde todos possam votar. Onde todos podamos votar, onde vayamos a votar todos.
A votação ocorre em meio a protocolos especiais de saúde devido à pandemia da Covid-19. O governo de Fernandes enfrenta diversos problemas econômicos e foi atravessado pela pandemia, cujo primeiro caso foi identificado 3 meses após sua posse como presidente, em dezembro de 2019. Em novembro, metade da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado argentinos vão ser renovados após as eleições legislativas. As datas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2021 foram divulgadas. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, as provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, nas versões impressa e digital. As notas do Enem podem ser usadas para participar de programas como o SISU, o ProUni e o FIES. A Caixa Econômica Federal liberou hoje para saques e transferências a 5ª parcela do auxílio emergencial para nascidos em julho que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento da próxima parcela do auxílio para esse grupo vai ser depositado em conta no próximo dia 28 de setembro. A atriz Penélope Cruz recebeu o prêmio de melhor atuação feminina no Festival de Veneza. A premiação veio pela atuação no filme Madres Paralelas, ou Mães Paralelas em espanhol, de Pedro Almodóvar. Muito feliz, muito agradecida a Pedro. Muito feliz, muito grata ao Pedro por mais uma vez me dar a oportunidade. É tão corajoso, sabe? Sempre imaginar seus atores em coisas que ele nunca os viu fazer antes. Para mim é um presente. Como eu disse antes, o prêmio é 100% dele. A também premiada diretora Jane Campion ressaltou a presença feminina durante o festival de cinema mais antigo do mundo. Oh my God, a woman's got something. As mulheres ganharam alguma coisa. Acho que esses últimos grandes prêmios mudaram um pouco. As mulheres estão dominando e, sabe, acho que a conversa agora pode ser apenas sobre cineastas. A cerimônia oficial no Palácio do Cinema encerra a edição do Festival de Veneza, que aposta no cinema social, autoral e de denúncia. A SpaceX vai enviar 4 civis para uma viagem na órbita terrestre na quarta-feira. Essa é a primeira viagem pela órbita da Terra com astronautas não profissionais a bordo. Mais um marco também para a empresa de Elon Musk que parte para a corrida do turismo espacial. A missão foi batizada Inspiration 4 e promete encerrar o verão do hemisfério norte após os bilionários Richard Branson e Jeff Bezos cruzarem a fronteira espacial com as naves Virgin Galactic e Blue Origin, respectivamente, com poucos dias de intervalo em julho. A cápsula Crew Dragon da SpaceX voará além da órbita da Estação Espacial Internacional. A empresa aeroespacial já transportou pelo menos 10 astronautas para a estação em nome da NASA, mas desta vez nenhum profissional vai estar a bordo. A decolagem está programada para quarta-feira a partir das 8 da noite pelo horário local. A aeronave vai ser lançada da plataforma 39A do Kennedy Center da NASA, na Flórida, de onde partiram as missões Apollo rumo à Lua. Uma exposição em São Paulo tem como principal objeto o caderno. São cadernos de 23 artistas. Acompanhe na reportagem da Gabriela Couto. História, cálculos, didática, sonhos. Quanta coisa uma folha pode contar. E uma folha nunca fica em branco por muito tempo. Até o tempo pode sujá-la ou deteriorá-la. E a partir do momento que eu começo a selecionar, a colecionar, a organizar, ele se torna um caderno. O caderno não vem pronto. O caderno está com as páginas limpas, não é? Então, quer dizer, a nossa vida, ela se compara a um caderno, porque ela está sendo escrita todos os dias, né? O livro já está pronto. Já tem começo, meio, enfim. O caderno, não. Depois de tanta vida online motivada pela pandemia e com a retomada gradual das atividades sociais, na capital de São Paulo, a exposição Cadernos de Artista promete surpreender ao explorar a arte através do contato. 50 obras de arte, 23 artistas, em uma exposição que tem como base um material muito utilizado por todos nós em algum momento da vida: o caderno. Inclusive o caderno, ele é um aparato, né, cultural, pedagógico que acompanha todo mundo. Todo mundo já teve um caderno na escola
E no mundo da história da arte, ele acompanha os artistas. Todos os artistas, ou a história dos artistas, ele, de uma certa maneira, está vinculado aos cadernos. De desenhos às colagens, gravura, pinturas e recortes. Em cada caderno, uma experiência física e sensorial. Esqueça telas e esculturas. Desta vez, as manifestações artísticas são expostas em páginas. Seguindo as orientações da saúde, é necessária a permanência de máscara e o manuseio das obras é permitido com a utilização de luvas. Cada um também vai trazer o seu universo para fazer, então, essa leitura. Então, eu acho interessante, porque cada pessoa, inclusive, tem um jeito de ver. Essa coisa do caderno também tem isso. Tem gente que vê página por página, com o tempo. Tem gente que vê pulando, aí depois volta. E, enfim, então essas coisas são muito interessantes, porque cada um traz do seu repertório, vai ver o caderno com esse filtro. E é bem interessante estar agora voltando aos poucos e começar a fazer trabalhos que podem ser manuseados, claro, com toda a segurança, mas eu acho que a gente começa a sentir um pouco dessa ideia da arte de tocar, porque a arte, ela é muito, maioria das vezes, ela é muito intocável, né? Elas estão nos museus e tem sempre a plaquinha para não tocar. E aqui, justamente, a gente está retomando isso e com a ideia de tocar. Você pode conhecê-las gratuitamente na Galeria Anexo Lona, no centro da capital de São Paulo, enquanto o valor das obras para a venda está a partir de R$2.000. E se a vida imita a arte, não deixe a vida passar em branco. É algo muito simples, né? O ser humano, ele tem que se tocar, que embora vivamos num momento tecnológico e tudo mais, nós somos simples, né? A arte, ela é simples. E é o simples que atinge a alma das pessoas. E essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Já já tem outras informações para você. Tchau, boa tarde.